Eu estou viva e agora fudeu. Esse é o Terror Sem Medo podcast e eu sou a Cal. E eu sou o Fábio. E quando uma onda de assassinatos acontece na sua cidade, é inevitável não falar sobre o assunto. Claro, sempre vai ter um ou outro que vai evitar o tema veementemente. Até porque fingir que nada tá acontecendo é uma forma da gente se proteger. Mas tem sempre uma pessoa que vai pensar, falar e respirar a morte o tempo todo, simplesmente pra saber que tá viva. Hoje vamos falar sobre Mate-me, por favor. Temos sinopse pra esse podcast, Beats? Pra esse podcast não, pra esse filme. Temos sinopse pra esse filme, Beats? Sim, temos. Uma onda de assassinatos está varrendo a cidade. O que começa com uma curiosidade para jovens, começa a arruinar suas vidas. Entre elas, Bia, uma garota que, após um encontro com a morte, fará de tudo para se certificar de que está viva. E onde que as pessoas podem assistir esse filme? Na Netflix. Olha que simples. Muito bom. Lembrando que a gente vai ter spoiler de Mate-me, por favor. Se você não quer saber sobre o filme antes de assistir, vai assistir e volta pra cá. Esse filme, ele ganhou, alguns prêmios e dentre eles ele ganhou no Festival Internacional de Cinema do Rio de Janeiro, ele ganhou de melhor direção pra Anitta, que é a diretora do filme, e melhor atriz pra Valentina Herzog. Eu acho engraçado o nome. Herzog, né? É porque eu gosto de falar Herzog, porque parece Herzog meio com a boca aberta, assim, sabe? Herzog. O primeiro filme dela, e é logo uma produção realizada em parceria Brasil-Argentina. Feito todo aqui no Brasil, gravado no Rio, na Barra da Tijuca, E é legal esse filme, que ele mostra um Rio de Janeiro que a gente costuma não ver tanto, Porque quando a gente vê filme que rola no Rio de Janeiro e tal, alguns filmes eles sempre fazem questão de mostrar um pouco do Rio, um pouco da praia, um pouco de uma imagem do Rio lá de cima, pra gente ver um Rio bonito e tal. E a gente não vê um Rio de Janeiro feio, mas a gente vê o Rio de Janeiro que a gente não costuma ver, sabe? O caminho normal das pessoas, É, exatamente. Então aí é meio que como se a gente vê o Rio de Janeiro como morador, a gente não vê o Rio de Janeiro como turista, sabe? Bem isso mesmo. Aí é isso, ela não quer vender o Rio pra gente, ela quer mostrar a história. Então isso daí eu achei interessante, porque poderia, pelo jeito que ela gravou, ela poderia ter gravado em qualquer cidade mesmo, assim, sabe? Não precisava nem ser uma cidade grande. Basta uma cidade com alguns prédios, assim, até de interior. Então não parecia o Rio de Janeiro que a gente costuma ver. Eu imaginei, quando a gente viu a sinopse e tudo mais, eu imaginei que seria um filminho meio, vai mostrar adolescentes na Barra da Tijuca. Já imaginei, O tipo de adolescente que a gente ia ver e tal. Porque eu sou carioca, eu conheço mais ou menos ali, já frequentei a Barra da Tijuca. São praias melhores do que da Zona Sul, inclusive. Eu acho. Mas não, ele é um filme bem cru, assim, são adolescentes como a gente mesmo, Assim, claro, estudou em escola particular e tudo mais, mas isso não é falado no filme. O fato desse filme ser basicamente o dia a dia de adolescentes, ele não é um filme que tem grandes... como é que fala? Ondulações de conflitos e tal. É linear, Muito linear. Porque ele não tem um ápice, assim, então eu não sabia que momento ele ia acabar. É muito isso mesmo, Você tinha comentado isso. E, assim, pra mim, não saber quando vai acabar me deixa um pouco apreensiva, porque eu fico pensando assim, cara, como que vai ser o final desse filme, sabe? Parecia que a todo momento iria acontecer alguma coisa com uma delas, com uma das meninas. E, assim, por fim, acaba não acontecendo nada, O final é bem dúbio e tudo. Pode ser, eu acho que aconteceu. Então, mas é engraçado porque pelas coisas que eu tava vendo na internet, eu fiquei pensando, será que aconteceu ou não aconteceu? Não sei, sabe? Tipo, eu realmente não sei se aconteceu alguma coisa, se não aconteceu. Eu imaginei também que, ela pudesse ter morrido no final e tudo. A gente já tá dando spoilerzão agora, Mas falando um pouco sobre a ideia do filme, Eu tava vendo uma entrevista da Anitta, inclusive pro canal da Trip, que se alguém quiser ver, É uma entrevista bem curtinha, que ela fala um pouco sobre o filme, e é o primeiro filme dela, esse Mate-me, por favor. E assim, ela quis colocar muito, tanto do conhecimento dela de filme e tal, de cinema e tudo, mas também muito da história de vida dela, Então é engraçado que a gente percebe muito que tem aquela cara de primeiro filme mesmo, Porque ela diz que ela colocou muito da adolescência dela. Porque tudo no cinema tem um
um porquê ali, né? Sim, handball, tem um Uhum. porquê, não sei o quê, tem um motivo. E aí eu fico pensando, né? Eu fiquei pensando, nossa, por que handball, sabe? Por que as meninas jogam handball, sabe? Eu lembro que eu cresci assistindo handball, essas coisas, quando eu era mais nova e tal, mas eu nunca mais vi nada sobre handball. Não Cara, sei se é uma coisa do Rio de Janeiro eu sou também. do Rio de Janeiro e eu joguei handball. É. E futebol, e vôlei. Entendi. Apesar de que parece que elas treinavam pra algum time, né? Alguma coisa Eu acho assim. que elas treinavam pra escola mesmo, sabe assim, tipo educação física. Estavam com a roupinha da escola lá. É verdade, faz sentido. Aí é isso, então parecia que na escola elas jogavam handball, né? E aí ela diz que nessa entrevista que ela jogava handball na escola, então ela colocou muito da adolescência dela. E ela fez um filme chamado Handball, né? Um filme não, um curta, né? Um curta chamado handball. Então ela jogava handball na escola, ela perdeu uma amiga na época, isso daí ela já tava com 19 anos, né? E ela já tava na faculdade, tudo, quando uma amiga dela se suicidou. Então ela ficou muito triste, né? Isso mexeu muito com ela, então ela colocou essa parte, né, das meninas morrerem, de lidar com a morte mesmo, de maneira muito natural, porque ela teve que lidar com isso muito de frente, assim, sabe? Daí ela ficou com depressão e tudo, então ela contou sobre isso, e eu fiquei pensando aqui, nossa, gente, é muito, muito uma coisa de primeiro filme mesmo, né? Você vai testar o cinema na sua vida, tipo um longa-metragem, você vai colocar uma coisa que você pelo menos consegue controlar ali, né? Que é uma história sua, que você sabe que tem começo, meio e fim, que você consegue levar durante mais de 1 hora de filme. Então, eu acho que isso seria muito o que eu iria fazer também se eu fosse Acho que a fazer maioria cinema. das pessoas fazia isso, né? Gostei do filme, né? Não achei o filme ruim. Eu achei ele muito longo. E essa questão de ter muitas técnicas no filme, muitas técnicas cinematográficas no filme, cansa um pouco, eu acho. É, porque eu acho que ele é muito aquele filme que, tipo, poderia ser mais um curta dela, mas acabou ficando longa. A cena inicial ela é muito longa. Então, eu achei legal a cena inicial, porque Sim, ela deixa a também gente achei. apreensivinha. Tanto é que eu achei que o filme fosse ser super conceitual, assim. Ele é um pouquinho, né? Ele é. Mas eu achei que ele fosse ser mais, sabe? Tipo aqueles filmes franceses que a gente assiste, que é meio paradão, mas ele é paradão com uma história mais intrigante. Assim, se bem que a história não é não intrigante, assim, sabe? Tipo, ela é intrigante e tudo. Só que eu acho que faltou aquele punch, assim, sabe? Faltou um punch total, assim. Faltou. Cara, a cena inicial, ela filma muito tempo, assim, a pessoa expressando ali um sentimento que vai acontecendo aos poucos. E não só ali, tem vários momentos do filme que faz isso. E o filme ele é bem filmado, né? Verdade. Ele é bonito, ele tem uma cor bonita, ele é soturno, né? Ele não ele é sombrio, né? Mas ele é bem filmado e tudo mais. Tem uns enquadramentos legais, mas ela usa muito câmera parada, que eu acho que isso deixa o filme um pouco cansativo. Se você tá fazendo muitas cenas muito longas, acaba ficando muito cansativo. Mas o que é interessante é que o filme não tem muito corte. As cenas, a galera tá atuando ali e tá ali, ó. Cara, só texto e, tipo, não corta, não é Zack Snyder, só Cara, principal, eu fico pasma até mesmo nas cenas de handball. Que a câmera tá lá e tudo, as meninas estão jogando, rola aquela fluidez lá do jogo e tudo. Falou, gente, tá rolando o jogo e tá uma sincronia tão perfeita ali, sabe? Porque elas não estão jogando rugby, elas estão numa sincronia, tipo uma dança ali, que é o momento de atuar, entende? Sim. Então vai, joga pra uma, joga pra outra e atua jogando e tal. O filme, ele realmente tem umas técnicas de filmagem, técnica de atuação, tudo, de iluminação, tipo, e tudo muito mais. boa, muito boa. Eu curti bastante. E é engraçado, né? Tipo, esse filme, ele não é aquela coisa, tipo, muito foda, assim, não é um filme que eu vou assistir de novo, porque só de você assistir uma vez já capta a ideia e tal, e pronto. Ele tem cara mesmo de primeiro filme, sabe? Ele não é... Garanto que se ela fizer outros filmes, né? Porque ela já fez Medusa também, em 2015. Esse eu quero muito fazer podcast, porque falam muito bem desse filme. Eu não consegui assistir porque ele tá no Telecine, né? Aí a gente não tem Então, isso que eu acho massa, porque assim, se falam muito bem desse filme, é muito legal você ver essa evolução também, né? Da direção e tal, né? Porque eu imagino que esse filme, Mate-me, por favor, ele não é um filme ruim, mas eu acho que se ela fizer, sei lá, uns 10 filmes, talvez esse seja o top 10, sabe assim, o 10º, sabe assim, de bom. Não, assim, pra primeiro filme, é um filme muito bom. Pra você pegar primeiros filmes de muitos outros cineastas, você vai ver que é meio, né? É verdade. É duvidoso, assim, Claro, todo filme tem que melhorar, né? Mas ele é assistível, assim, né? Não, ele é assistível, ele é assistível. Ele não é cansativo de falar assim, caralho, não aguento mais. Não, ele é cansativo como muitos filmes são cansativos também.
entendeu? E eu achei legal que uma outra coisa que ela colocou também no filme, né, que tem a ver com ela, mas eu acho que isso daí já não é mais uma coisa só dela, é uma coisa de qualquer menina, qualquer mulher e tal, pelo menos eu vivi isso, né? Você tá andando na rua à noite e ela comentou uma coisa que é exatamente o que eu penso e, tipo assim, coisas que ainda hoje eu faço e eu fico assim, cara, por que eu tô fazendo isso? Que é, por exemplo, vou descer num ponto antes do ônibus pra poder andar de boa aqui. Só que você descobre que tá noite. Mas, tipo assim, você sabe que tá noite. E você pensa em andar e chega um momento que você pensa assim, por que eu tô fazendo isso? Aí você começa a correr, porque você tem medo do que pode acontecer, sabe? Então é uma coisa que, por exemplo, no começo, a personagem do início, ela faz isso, que ela tá andando num lugar, tipo, ermo, assim, e ela começa a correr. No que ela começa a correr, parece que ela vê uma pessoa atrás dela, né? Que a gente não vê, tipo, a gente é meio que a pessoa que tá perseguindo ela praticamente. E aí ela sai, corre, cai e grita, e assim começa o filme. Sim. E a personagem principal, né, a Bia, ela faz isso também num dado momento, né? Ela sai do ônibus e tudo, tipo, desce num ponto X lá, tá andando na rua, tá voltando do shopping, né? Que ela foi no shopping com as amigas dela. E aí tá andando assim, aí chega uma hora que ela começa meio que dar uma corridinha também, sabe? Aquela corridinha meio que vou fingir que tá tudo bem, sabe? Não é uma corrida, é uma corridinha, sabe? É meio que uma marcha atlética, praticamente. É isso que eu falo. E eu já me vi nessa situação. A Anitta fala sobre isso, né? Que ela já fez isso também e tal, de não perceber que, tipo, gente, por que eu fiz isso, sabe? E às vezes nem é um porquê que eu fiz isso, às vezes é você sair de casa pra ir num lugar, sei lá, 5 horas da tarde, mas você não percebe que demora muito e 6 horas da tarde no inverno já tá escuro, sabe? Sim. Então eu já vivi isso, assim, sabe? Tipo, de passar por esse momento e pensar assim, gente, e agora? Eu vou ter que voltar, sabe? Eu esqueci que tem a volta. É verdade. Aí é isso. Então eu imagino que muita mulher passou isso, assim, tipo, muita gente passa isso, né? Mas a gente tem outros medos, além de, sei lá, roubar nosso celular, sabe? No mesmo dia eu tava assistindo Cilada e você falou uma coisa que eles falam lá, que é o foda de você ir em algum lugar que o caminho é ruim, é que você vai ter que fazer esse caminho de volta. Esse filme, ele tem algumas cenas que elas sempre estão ali, né? Tipo, tem a cena do handball, tem a cena do ponto de ônibus, que elas sempre estão no ponto de ônibus, então é realmente o dia a dia delas, né? Elas estão em casa, depois elas pegam o ônibus, vão pra escola, voltam pra casa e a gente vê, né? A gente viu praticamente, sei lá, umas semanas da vida delas, assim. Então, o slice of life, isso aí é um pedacinho da vida. Isso, exatamente. Então, olha, a gente vê as cenas do ponto de ônibus, que elas estão lá esperando o ônibus, sempre tá acontecendo alguma coisa, ou elas estão conversando sobre algo, ou elas estão vendo... Geralmente elas estão falando sobre morte, né? Estão falando sobre morte, ou então elas estão quietas, mas quando elas estão quietas, tem sempre alguém se pegando do lado. Tipo, adolescente também, né? Aí é isso. A vida, né? A vida de adolescente, sim. né? Não, mas é isso, assim, sabe? Então elas estão ou falando sobre morte, ou quietas, esperando o ônibus, e alguém tá se pegando, tipo assim, tem uma cena muito... Como é que fala? Totalmente diferente do que tá rolando. E elas têm uma reação muito igual ao que a gente faz, né? Porque às vezes a gente fica, tipo assim, tem algumas delas que ficam olhando pra frente, assim, meio que tô fingindo que nada tá acontecendo aqui pra não ficar olhando. Aí umas delas ficam olhando, assim, e tal, e volta, olha, e volta. É uma coisa muito que a gente faria também, entende? Tipo, se uma pessoa tivesse se pegando loucamente no ponto de ônibus, assim, eu ficaria um pouco constrangida de, tipo, nossa... Vou ficar aqui do lado, sabe assim? Tipo, porque eu tenho que esperar um ônibus. Sim. Aí é isso. Aí tem o treinamento de handball também. Tem a volta da escola, né? Que a gente sempre vê. Elas voltando da escola também, passando por um terreno baldio. Só tem uma coisa que eu não achei muito real nesse filme. A gente não vê pessoas, né? Tipo, a gente... É tipo assim, como se elas vivessem num Rio de Janeiro que só existe elas, né, cara? Um ponto de ônibus no Rio de Janeiro tem, tipo, pra caralho o dia inteiro. Então, mas sabe uma coisa que a gente acaba percebendo também? Que o filme não tem adulto. De fato. Então, quem tá no ponto de ônibus são adolescentes indo pra escola ou voltando e pessoas trabalhando e tal. E quem trabalha é adulto. Então a gente não vê a mãe, a gente não vê o namorado da mãe, a gente não vê a professora, a gente não vê o treinador ou treinadora deles, assim. A gente não vê pessoas, tipo, adultas andando. Ninguém passa por elas, sabe? E quem morre também é adolescente. Eles ligam pra polícia, mas a gente não vê a cena da polícia. Tipo, rola tudo isso, assim.
assim, sabe? Tipo, a gente fica sabendo que o policial foi lá, a gente fica sabendo que a ambulância foi lá, mas a gente não vê a cena da ambulância, a gente não vê a cena de nada, a gente vê a cena só delas mesmas, assim, como se realmente só existisse elas, assim. Sim. É uma coisa questionável sobre o filme, assim, sabe? Eu não sei por qual motivo só tem adolescente, né? Eu lembrando de quando eu era adolescente, as pessoas adultas à minha volta eram figuras de autoridade que, tipo, mãe, pai, professores, sei lá, a minha vida em si, eles não faziam parte da minha vida. Então, né? Exatamente, da minha vida também. Eles estavam ali, mas eles não faziam parte. Da minha vida acho que também. Foi isso que ela quis mostrar. Então, eu imagino que tenha sido isso também, sabe, assim? Assim, o filme é sobre um serial killer que nunca é mostrado, mas a gente acha que é o irmão da Bia, mas também a gente não tem certeza. Como é um filme de conversa, adolescente geralmente não conversa com adultos. Então, faz sentido, eu acho, não ter adultos. É verdade, meio que, tipo assim, elas excluíram os adultos da vida delas, né? Até porque se for, tipo, ligou pra polícia e encontrou o corpo, cara, eles não vão ser indiciados por aquilo ou vão passar por uma cariação, sei lá, qualquer, são adolescentes. É verdade. E aí, na escola tem, né, a rival delas, né, que faz a vez lá das meninas malvadas, assim. Né? É verdade. A Regina George da escola deles, assim. Eu achei legal isso, assim, sabe? Eu achei massa, porque, assim, toda escola tem isso, só que é mostrado de uma forma diferente. Eu achei legalzinho o jeito delas, assim, sabe? Foi meio... muito norte-americano. Muito, né? Porque ela faz até aquela estalinho de dedo, assim, né, e tal. Tem dois acólitos ali do lado. Mas eu achei massa, assim, sabe? Dar esse lapso de... Sim, é legal. É legalzinho, pra assim, ver as inspirações dela, né? Da Anitta, no caso. Exatamente. Aí eu achei massa, assim, sabe? Tipo, essas meninas malvadas do Brasil. Uma coisa que eu achei pesado, assim, quando mostra os adolescentes mortos, né? É bem pesado, assim. Principalmente no final, porque mostra todos que morreram. Todos não, mas a maioria que morreu, assim, e é bem, bem pesado, porque são crianças, né? E eu até falei assim, cara, bracinho fino essa galera tem, né? Tipo, gente, muito tudo jovem, magrinha. né? Então, tem aquele corpinho de adolescente, assim, né? Porque elas têm mais ou menos a média de 15, 14 anos, né? Ninguém é muito mais velho, assim. E aí é só muito o irmão foda. da Bia, né? Que aparentemente tem uns 20 e pouco. Verdade. Parece que ele não estuda, não trabalha, então ele deve ter... Então, ele tem cara de ter aqueles 20 e poucos anos, que é adolescente hoje em dia, assim, sabe? Que o povo considera ainda como adolescente. Sim. Então, tipo, ele não precisa trabalhar, porque assim, vira e mexe, a mãe aparece na casa, mas a gente não vê também, né? A gente só vê os dois falando sobre. E ela comenta uma hora, né? Ah, a mãe passou aqui e deixou dinheiro pra você lá na cozinha. Quanto que ela deixou? R$300. E aí você fica assim, nossa, gente, R$300 assim, pá. Tipo, parece que ela deixou... Atrás, inclusive. Ele é maior de idade porque ele bebe, né? E ele trabalha, né? Ele é DJ, na verdade. Ele é DJ, então ele trabalha. Mas o que deixou a gente confuso quanto a quem matou ou não, que eu acho que foi o irmão, é porque ele tem um caso ali, né? Tipo, a gente não sabe se ele tá namorando, se é só um crush, sei lá, com a mina, que a gente não sabe quem é também. Tipo, a gente só sabe o nome, que é Camila. E ela aparece no final do filme também. E aí a gente acha estranho, porque ela não responde ele, e no final do filme, quando ela encontra ele, ela sai correndo. Então, ou ela sabe de alguma coisa, que ele é o assassino, até porque ele faz uma coisa muito suspeita. Ele é meio suspeito, na verdade. Ele é muito suspeito. Duas coisas suspeitas. Ele canta aquela música pedófila do Claudinho Bochecha. Acho que é Nosso Sonho o nome da música. Mas se você não sabe que essa música é uma música pedófila, você que está ouvindo, ouvinte, procura a letra dessa música e lê até o final. E no final do filme, quando eles estão fazendo as orações pelas pessoas mortas, né? Porque eles são evangélicos, inclusive, né? Ele cola a foto dessa menina. E aí a menina tá ali. É verdade. Então a gente não sabe se ela realmente sumiu ou se ele ia fazer ela sumir. Então, e ele é meio estranho. Ele é muito estranho. Ele é muito tipo estranho. Assim, ele é um adolescente meio quietão e tal, mas ele bebe bastante, ele tá sempre bebendo um uísque, ele vai para uns lugares, ele foi para um lugar onde aconteceu uma morte logo depois. Então, e ele tá sempre andando de carro à noite. Ele tá sempre andando de carro à noite. E tipo assim, tudo bem que ele pode estar andando de carro à noite pra ir trabalhar e tal, mas a gente não vê ele indo pra algum lugar. A gente só vê ele trabalhando uma vez, né? Então, e aparece ele andando de carro. É uma coisa estranha, porque assim, enquanto a irmã dele tá andando, sempre quando ela tá voltando de algum lugar, ele tá indo pra algum lugar. De carro. De carro. E aí, é à noite.
E aí, tipo assim, é uma cena que aparece no filme, entende? Não é tipo uma coisa de... Tem uma outra coisa que eu lembrei agora, que tem um momento que eles estão voltando de algum lugar, eu não lembro exatamente aonde, aí volta ele e o irmão, ela e o irmão, a Bia e o irmão, e eles estão ouvindo rádio de madrugada. E aí o rádio fala assim, cuidado, porque... o assassino pode estar do seu lado. E aí eles ficam, será que é a Bia ou será que é o irmão? Eu acho verdade. Que é o irmão, porque não é a Bia. É verdade. Até porque a Bia é muito pequenininha, por mais que as vítimas sejam adolescentes e tal. Sim, ela não bastante, tem força, né? assim. Então, ela não tem força. E tem estupro tipo e tudo mais, não? Exatamente. Então, tipo, não tem como ela fazer isso, né? E como a gente falou no começo do filme, a morte, ela tá no dia a dia deles, assim, né? Tipo, rola uma série de mortes lá, muitas de mulheres, assim, porque eles pegam um menino só ao longo do filme. Não, ao longo do filme sim, mas no final, quando a gente vê todos os mortos levantando... É verdade, tem um monte de menino, né? Não é The Walking Dead, não. É uma metáfora. É uma metáfora, isso. Pra de que naquele lugar ali é o lugar onde as pessoas morreriam. Mas... O dia a dia delas é meio que rodeado por isso, assim, sabe? Eu acho inevitável falar sobre a morte, tipo, desse jeito, assim, eu acho que, sei lá, se eu fosse adolescente, talvez eu quisesse falar sobre isso, assim, né, sobre essas questões, sobre esse assunto o tempo todo, por conta de estar acontecendo, assim, sabe? Tanto é que quando elas passam pelo terreno baldio ali e tudo, elas parecem que estão voltando pra casa, mas vão vasculhando vários lugares pra ver se em algum momento elas encontram um corpo. Até o momento que elas encontram um corpo, né? E elas só falam sobre isso. E elas começam a falar sobre teoria, sobre outras mortes, que inclusive até a Daniela Pérez entra no jogo também. Sim, é verdade. Que uma das meninas, ela conta, né, que a mãe tava comentando sobre uma morte que aconteceu de uma atriz. Ela, em momento nenhum, cita a Daniela Pérez, mas como a gente sabe, né, do caso, a gente entende de quem ela tá falando. É porque aconteceu ali também, ali próximo, né? Entendi. Que ela até começa falando assim, antes, quando, nos anos 90, no final dos anos 90, quando aconteceu, né, depois do Barra Shopping não tinha nada. Depois do Barra Shopping não tinha nada, e aí aconteceu ali, né? Depois do Barra Shopping, o assassinato. E uma coisa que, então aí elas ficam assim, né? Só que assim, a gente tem 4 amigas, né? Que é a Bia, a Michelle, a Mariana e a Renata. A gente tem aqui, né, a Renata. Ela não pega ninguém da galera. Ela não pega ninguém da galera, assim, e tal, mas também não tem interesse em ninguém. Tipo assim, ela é aquela amiga meio que, tipo assim, whatever. Faz parte do grupo. Adolescente, que nem muitos adolescentes, né? Porque não é todo adolescente que pega todo mundo, não é todo adolescente que tem vontade de fazer tal coisa, ela é adolescente, real. A gente tem também a Mariana, né, que é uma menina que, tipo assim, tá super afim do irmão da Bia e dá cantada o tempo todo nele, fica grudando nele, tipo assim, literalmente grudando nele. Mas ele não dá bola nenhuma pra ela. Não dá bola pra ela nem nada, porque ele tá apaixonado por uma tal de Camila, né? Ou é porque ele não quer matar a amiga da irmã, né? Verdade. A Michelle, ela só sonha com esta porra. Ela fala o tempo inteiro que sonha com estupro e porrada. Sonha com gente morta sem olho. Né? Caralho, o que essa menina vive, velho? Nossa, ela só sonha com isso. Nossa, super, super. Aí você vê a mãe dela contando sobre a Daniela Pérez, aí você fala, gente, ó a conversa que ela tem com a família também, né? A Renata e a Mariana, elas são as pessoas que estão mais, tipo, não querem muito falar sobre assunto de morte e tal, mas elas né? se interessam. Elas se interessam, assim, principalmente a Mariana. A Mariana não quer falar, mas se tem algum assunto, ela vai lá e quer ouvir. Agora, a Renata, ela ouve até e tal, mas ela não dá muito a mínima, não. Ela é aquela adolescente que eu acho que vai crescer, vai ser super legal, sabe assim? Aí é isso. A Michelle já é aquela menina que já é do true crime, assim, sabe? Ela já sabe todas as coisas, entende de tudo, sabe? Todas as questões de morte e tal, tudo. Mas parece que a morte pra ela é mais uma questão de mais, tipo, distante, né? Ela é, sei lá, típica pessoa que curte true crime, mas não gosta de ver nada. Hoje em dia, ela seria um ouvinte de true crime, provavelmente. Ai, super, super, com certeza. Seria ouvinte de podcast de true crime. A gente tem a Bia, né, que é a protagonista. Ela fala sobre morte, mas ao mesmo tempo parece ser uma pessoa meio de fora, assim. Ela é uma pessoa que, assim, quando a gente vê só ela com as amigas, ela parece ser uma pessoa que, tipo, não lida bem com a morte. Porque ela não conversa tanto, ela conversa um pouco e tal, tudo. Então parece que a Michelle é aquela pessoa que fala muito sobre morte, mas beleza, só que a Bia é aquela pessoa que interioriza muito a questão da morte. Então parece que ela tem um prazer, inclusive quando o namoradinho dela lá,
o Pedro, ele comenta com ela que ela tem os olhos de uma das vítimas. É mesmo. E assim, teoricamente, eu ficaria um pouco com medo disso, assim, sabe? Porque se tá morrendo um monte de gente igual a mim, então eu sou a próxima em algum momento, sabe? Já que é uma série de assassinatos que tá acontecendo, eu ficaria um pouco com medo. Só que parece que ela tá a todo momento ali meio que, né, brincando com a morte, sabe? Tentando ver ali, tentando... Ela vê uma das meninas mortas e diz que fez respiração boca a boca, mas eu sinto que ela quis realmente beijar a menina, sabe? Fico olhando aquilo, eu fico, gente, mas... Então ela é uma pessoa diferente, assim, sabe? Sim, tipo, bem diferente. E eu tava lendo bastante coisa sobre isso, e até na minha frase inicial lá, né, tipo, eu tô viva e agora fudeu, é por conta disso, porque eu tava vendo sobre a Bia, e o que dizem, assim, bastante, é que essa personagem, ela tava querendo a todo momento se sentir viva. Então ela ia meio que enfrentando a morte pra poder se sentir viva o tempo todo. Porque se for pensar bem, cara, a família dela não se importa com ela. Ela chegou com sangue na boca depois de ter beijado a menina morta lá na casa e o irmão dela não viu, sabe? O irmão dela falou com ela, tipo, não olhou pra cara dela nem nada. Mas se ela estivesse em casa ou não estivesse, a mãe dela não ia sentir falta dela. O pai dela, tipo, eles não moram juntos, né? Nem nada, mas, tipo, ninguém iria sentir falta dela porque ela não fala com ninguém da família, ela não fala com ninguém, nem nada, né? O irmão iria sentir, eu acho, porque eles conversam, né, ainda. Mas, tipo assim, ele nem percebeu que ela tava com sangue na boca. Então, tipo assim, talvez ele percebesse depois de um tempo, sabe? Ninguém se importa, assim, sabe? Tipo, muito, assim, com ela. Então é muito foda. E aí a gente tem esse grupo, né, de 4 amigas, assim, que tem essa personalidade totalmente diferente e tal. Porque, assim, pra uma adolescente, a gente vê, né, que a gente não sabe muito bem como que a adolescente vai lidar com isso, né. E a gente vê 4 formas de lidar com a morte ali, né. Uma que não se importa muito, outra que não se importa, mas quer sempre saber, a outra que vai fundo em todas as mortes do universo, e a outra que parece não se importar, mas ela tá interiorizando tudo e tá querendo o tempo todo coisar e ninguém percebe. Ela tá implorando, mate-me, por favor, né. Sim, né, e ela é a única que tem aqueles devaneios que parece que é sonho e tal, que a boca tá sangrando e tudo mais, né? Que é uma coisa que você fica com medo, né? Muitas vezes quando você sonha com alguma coisa que sabe, se você tem medo, você sonha com aquilo, né? Realmente, o nome do filme é esse, Mate-me, por favor, porque talvez ela queira ser morta, mas também é uma coisa que você até falou, né? Que é uma coisa que quando alguém sofre demais num acontecimento, você fala, me mate, por favor, num acontecimento desse, né? Exatamente, porque eu tava pensando nisso, assim, sabe? Quando a gente terminou de assistir o filme e tudo, eu fiquei pensando, eu não sei se com os meninos aconteciam isso também, mas com todas as meninas que morreram, elas estão cheias de hematoma, com muito sofrimento no corpo e tal, e elas ainda são estupradas, assim, sabe? Então eu vejo isso, eu fico assim, cara, tipo assim, e como tá aquelas, né, que ouvem muito true crime, né? Mas, tipo, como tá com hematoma, significa que isso aconteceu em vida, sabe? Então, você vê tudo isso, você fala assim, cara, é impossível, sabe? Assim, tipo, é uma coisa que as pessoas sempre falam, assim, sabe? Quando você vê, né, relato de gente que sobreviveu a determinadas coisas e tal, a única coisa que você pede é mate-me, por favor, me mate, por favor. E a gente comentou sobre só ter adolescente, inclusive na igreja deles tem uma pastora funkeira adolescente também, que canta uns funks pra Jesus. Ali a gente não entende muito se é uma crítica à igreja ou se é realmente não dá pra entender muito bem, né? Então, como ela conta muito a questão da vida dela, talvez será que ela não tipo, essa não é a religião dela, ou uma crença dela na época, pelo menos, e aí meio que, tipo, ela colocou lá, porque tem um handball também, né? E ela colocou lá porque é da ideia dela. Eu acho que é uma crítica em certos pontos, porque o rapaz, o namorado, o Pedro, ele é machistinha pra cacete. É verdade. E ele fala muito da igreja. Então eu acho que ele tem um ponto de crítica sim ali. Um pouquinho, é verdade. Mas eu acho que isso meio que, tipo assim, também ajuda a ele ser aquela pessoa que fala pra ela, né? Vai rezar e tal. Que, querendo ou não, é uma coisa que a gente às vezes fala, né? Tipo, a gente é budista e tudo. A gente não fala pra pessoa rezar pra Jesus. Mas a gente fala, né? Faz daimoku e tal. Quando tá passando por uma coisa, né? Tipo, a pessoa já tem uma rede de apoio médica, já tem uma rede de apoio de amigo. Tá faltando mais alguma coisa?
então reza, sabe? Sim, Porque daí, né, tipo, já dá uma revigorada lá. Eu acho que foi uma forma até dela criar uma coisa mais, tipo, uma oração ali. Só fez essa igreja, mas essa igreja é bem de boa, assim, sabe? Não, Ninguém fala nada sobre Jesus é muito bom e nada é... Não há uma crítica, é uma crítica mais velada, assim. É, verdade. De mostrar eu acho que é mais a questão de, tipo assim, tem uma religião ali só pra dizer, tipo, reza, sabe? Pra não ficar uma coisa meio que no ar, assim, reza, mas rezar pra quem, entende? Daí pelo menos, né? E todo mundo segue essa religião, né? Porque todas as amigas delas vão pra essa igreja também até e tal. Até o irmão e tudo mais. Até o irmão, no final todo mundo. Ele pelo menos aparece, né? É verdade. Mas é isso. Depois desse papo sobre Mate-me, por favor, Beats, qual que é a sua notinha pro filme? 3. Nossa, mas é uma nota boa. É uma nota boa mesmo, porque eu tava vendo na internet lá, todo mundo tava dando muito mal pra esse filme, por isso. Não, mas o filme é bom, não é ruim. Sim. Eu vou dar 4 pra média ficar 3,5. Tá bom. Então nossa média é 3,5. E hoje a gente chegou no nosso episódio 60 e temos leitura de mensagens e e-mail. E comentários do Spotify também. E comentários no Spotify também. E tem muito, hein? Caraca! Depois que a gente leu o primeiro comentário, o primeiro e-mail que a gente recebeu, a gente recebeu uma enxurrada de comentários. Cara, eu tô muito animada, tô muito feliz. Isso dá um gás pra gente, assim. Sempre façam isso, por favor. Deem like, deem 5 estrelinhas, comente, porque engaja... E deixa a gente feliz. Cara, a gente fica muito feliz e a gente lê aqui, olha. A gente vai ler tudo até, né, não ter mais como ter muitos e-mails e não dá mais pra ler, ou muitas mensagens. Não, mas aí o que a gente faz é um podcast de 1 hora só de leituras. Pode ser também. Ou uma live no Instagram também pode ser. Olha aí, ó. Vocês estão fazendo com que a gente tenha mais conteúdos, mais tutorial chique, ó. Então, mas vou deixar na caixinha de comentários aí desse podcast. Eu não vou perguntar se você gostou do filme ou não. Vou perguntar, você prefere a leitura de e-mails live no Instagram ou aqui dentro do nosso podcast? E agora a gente vai começar com comentários do Instagram. Não. Comentários do Spotify. Primeiro comentário vem de uma pessoa que eu não sei ler o nome. Eu acho que é o usuário do Spotify. Aí essa pessoa comentou lá no nosso podcast 55 da Abigail. O nick dela é S. Borsati. A gente não sabe o nome. Se é Sônia, Sandra, Simão, Sérgio, não sei. Muito bom, gente. Me deu vontade de assistir. Já que vocês pediram, façam um episódio sobre a obra do King. Por favor. Vocês são ótimos. Ouço sempre durante meus afazeres da casa. Ai, que delícia! Legal. Gostoso. A gente vai fazer, porque a gente curte pra caralho. Sim. Eu curto pra caralho. Sim, a gente vai fazer sim. A gente tá assistindo uma série do HBO que a gente vai fazer podcast em breve. Chama... Outsider. A gente vai fazer, e é uma obra do King, né? Ai, muito bom. Mas terão outras porque eu gosto de alguns filmes que já foram feitos, outros não, mas a gente vai fazer sim. E no episódio 56, Dia do Trabalho Mortal, o Miyagi mandou uma mensagem pra gente aqui. Que é o Diego, nosso ouvinte número 1. Olha aí! Que manda mensagem, manda comentário, manda e-mail. Ganhou a medalhinha de ouvinte engajado, olha. Muito bom. E ele comentou aqui, olha. Não conheci esse filme, Dia do Trabalho Mortal, no caso, né? Apesar de tratar de um tema já manjado, que é o Battle Royale, achei a proposta do ambiente de trabalho bem criativa e assustadora. Haha. É verdade. Nossa, super. É legal trazer um Battle Royale pra coisas do cotidiano, né? Não só, né, essas fantasias, né, de batalhas e tudo mais. Cara, é realmente... Eu gosto bastante desse filme, apesar dele ter um nome muito ruim. É verdade, gente. É muito assim. E ele faz uma metáfora muito com alguns trabalhos também, né? Com certeza. Você trabalha até a morte lá. E o próximo comentário é do nosso podcast 57, Late Night with the Devil, que eu vou fazer uma atualização. Esse filme inicialmente se chamaria Tarde da Noite com o Diabo, mas mudou para Uma Entrevista com o Diabo. Ai, é tipo entrevista com um vampiro? É. Nada a ver. Bosta, nome bosta. Nossa, que bosta. Enfim. Parece a época que era a hora do Zona Morte, a hora do pesadelo, a hora. Porra, cara, a Tarde da Noite com o Diabo é perfeito, velho. E é o nome do filme em inglês. Carai, mas beleza. O Miyagi novamente comentou aqui com a gente: estou correndo atrás do torresmo para assistir esse filme e poder ouvir o podcast. Olha aí! Vamos mandar um link pra ele pra eu ouvir rock. Tá fácil de achar.
Mas tivemos outro comentário nesse podcast também. Esses comentários são também do Spotify, tá? Esqueci de falar sobre isso. Foi do André Alves, nosso amigo e ouvinte também, gosta bastante do nosso podcast. Ele perguntou pra gente assim, vocês já viram Jack Black? Um baita filme maneiro, mais uma recomendação que só pegaria nesse podcast incrível. Eu não conheço. Também não. Depois, Drezão, manda pra nós aí, porque eu não... Jack Black, eu conheço o Jack Black, o ator Jack Black. Então, quando eu tava lendo isso daí, eu achei que ele estivesse falando do Jack Black que estaria no filme lá. Eu falei, gente, aonde que o Jack Black tava no filme? Na plateia? Mas é um filme. Bom, depois o André fala pra gente aí no particular que filme que é esse. E o André também comentou, esse comentário deixou no Spotify, mas ele também comentou lá no nosso Instagram, @DecoComics. Inclusive, a gente faz um podcast junto, né? Eu ia comentar isso. E outro canal chamado Aquela Ideia, se você quiser procurar aí. Muito bom esse podcast. Sim. Tínhamos live antigamente, mas agora a gente tá muito corrido e tudo mais, e a gente não consegue fazer mais. Mas enfim, ele comentou aqui. Falando do filme, continua comentando do Late Night with the Devil. Só dele ser da temática dos anos 70 já me ganha demais. A película, a trilha, os trejeitos dos personagens, o lance de ser um late night show foi uma sacada incrível. E os comentários do Fábio, sobre toda a atmosfera foram um complemento à parte. Eu também curto demais esses documentários sobre seitas malucas, que nem a Cal. Fica a dica, que ele também fala aqui, do Wild Wild Country. Eu já assisti esse daí. Eu nunca vi, não. Ele continua. Assim que terminei de escutar o podcast, corri pra achar o filme. Não tenho problemas com spoiler, porém, do jeito que vocês apresentaram o filme, aguça mais para ver do que estragar a experiência. E o desespero é passado pelo Senhor das Bolinhas ao longo do filme, é demais. Eu gosto do David Dastmalchian. E o cara está em todas mesmo. É verdade, ele está em tudo. Fui apresentar Duna para minha esposa e olha só, ele apareceu no rolê também. Bom, isso é só. Assistam ao filme, galera. Né? Ele tá falando com provavelmente quem vai ler o comentário dele. Parabéns pelo excelente episódio e até. Mas ele deixou um outro comentário. Fala, meus amigos. Maneiro demais esse episódio e a recomendação. Ele continua porque provavelmente ele assistiu o filme e depois veio comentar de novo. Cara, qual é a diferença de tem aquelas, né? Não sei, não dá pra ver. E ele continua. Assim como o Thread, Morto Não Fala e o maravilhoso Hellhole. Ele gostou do Hellhole, legal. Filmes que passariam despercebido e que assisti devido aos episódios do Terror Sem Medo. Parabéns pelo trabalho, Cal e Fábio, nossas arrobas do Instagram lá, né? Ai, que bonitinho! Valeu, André! Gracinha! Beijo na testa. Continuando, né, nos comentários do Instagram, no nosso episódio Sorria, o Miyagi, que no Sorria a gente fala sobre terapia e tal, tudo, né? Aí ele comenta, quem terapeuta, os terapia. É uma coisa que a gente fala lá, né? Exatamente. E realmente, né, olha, aquele, como é que fala? Esquema de pirâmide, né, da terapia. É verdade. Ou a terapia, ela seria uma cobra que come o próprio rabo, né? Porque, né? É um círculo, né? Exatamente. É uma pergunta que fica aí. Quem que é o terapeuta do último terapeuta lá da ponta? É a centopeia humana. É verdade. Centopeia humana de terapia. Ai, caralho. Inclusive, Centopeia Humana é um filme que a gente nunca vai fazer episódio. A gente já deixa avisado. Alguém vai pedir uma hora. Vai ficar pedido. E a galera do Sofaverso também comentou, né, nesse episódio mesmo de Sorria, nesse post, né, sobre o episódio de Sorria. Filmão, também assisti sem nenhuma expectativa na época e curti demais. Cara, muito legal, né? Esse filme é uma surpresa muito boa mesmo, né? Sim. Foi uma coisa que eu comentei, né, que você tinha assistido e eu fui assistir sem expectativa porque eu achava que era genérico pra porra, mas não é. Então, ele é bem bom. Ele é bem competente. Muito. E temos leitura de e-mail hoje, olha. Na verdade, temos, mas ainda temos mais um comentário do Spotify que é sobre A Pele que Habito. Então vamos pro Spotify de novo. Miyagi diz, esse filme me deu cagaço real. Zumbi e assombração dá até pra enfrentar. Mas como você enfrenta um negócio sobrenatural que tá na sua mente? Complexo. Sorria, me fez dormir com medo. Ai, muito.
A cena dela vendo a pessoa em casa, essa cena realmente ela entra pro meu top assim de cenas mega assustadoras, cara. Ai, cara, eu fiquei com medo. Eu tava fazendo a pauta desse podcast aqui no escritório, né? Ele é a última coisa da casa e tal. Eu gosto de deixar umas Se você quer ver onde a gente grava, como que a gente grava, a gente sempre bota um pouquinho de vídeo lá quando a gente tá gravando lá no Instagram. E aí eu fiquei meio com cagacinho, porque eu não tinha acendido o corredor, né, pra eu ir embora. Então eu tive que ir lá no corredor, acender, voltar, apagar aqui, fazer todo esse esquema de ir acendendo e apagando luzes enquanto eu tava passando pra poder eu não voltar. tenho geralmente esse medo assim não, mas como eu comentei lá no podcast, eu tenho medo de pessoas dentro de casa, né? Então eu tenho muito medo de gente, assim, na verdade. Eu não tenho muito medo de coisa sobrenatural. E tem uma outra interação aqui no nosso post, porque a gente fez uma enquete lá, né? Perguntando qual foi o filme que você assistiu e te perturbou, mas uma pessoa respondeu, que foi o Kleber Dias. E ele disse, Idiocracia. É um bom filme pra gente fazer. É verdade. Uma hora a gente faz. Claro que sim, não foi uma recomendação dele, né? Foi só um comentário dele. Mas dá um insightzinho realmente ali, esse né, filme deixa a gente meio bem perturbado mesmo. Porque é uma comédia que acabou deixando de ser comédia hoje em dia. Mas é isso. Agora a gente pode voltar pro e-mail que você ia ler. Apenas uma pessoa comentou lá na nossa caixinha, mas o Diego mandou um e-mail. E o título do e-mail era Caixinha do Spotify, né? Porque ele não cabia na caixinha do Spotify. Cara, então, que belezinha. Eu amei. Muito massa, obrigada, Diego. E o e-mail dele é: como minha resposta ficou um pouco grande, então venho por meio deste. Acho que o filme que mais me perturbou foi Arraste-me para o Inferno. Vi há muito tempo atrás, na época minha irmã alugou na locadora. E assim, eu sempre fui cagão, mas via filme de terror desde cedo, vai entender. Porém, esse filme eu não tanquei de boa não. Por exemplo, a cena do velório de um determinado personagem lá, credo, que agonia. Esse filme mexeu bastante comigo, tanto que me fez dar uma afastada de filmes de terror por um tempo. Até hoje, eu não me atrevo a rever ele. Nossa, que loucura! Esse filme é dirigido pelo Sam Raimi, eu já vi, não me lembro muito, mas ele lembra um conto do Stephen King. O Stephen King tem um conto, tem até um filme que a gente assistiu, se eu não me engano, que o cara, ele é um cara gordão, e ele encontra uma pessoa que passa alguma coisa pra ele que ele vai definhando até morrer. Nossa, eu não lembro disso. E nesse filme é uma coisa mais ou menos parecida. Eu não lembro como que é, mas eu sei que tem uma parada dessa de que a protagonista encontra alguém e tal. Se o Diego quiser comentar aí, né, sobre o que eu falei, esse filme pode entrar numa pauta futura, né? Como a gente já tá fechando a pauta desse ano, talvez ele entre pro ano que vem, né? Mas interessante. É legal, é um bom filme. Tipo, Sam Raimi, direção de Sam Raimi, né, cara? Então, E é um filme, assim, esquecido do Sam Raimi, porque todo mundo lembra Evil Dead, dos Homem-Aranha, agora do Doutor Estranho também, né? Mas esse filme é um bom filme, cara. Legal. E tem umas cenas bem assustadoras. Cara, eu achei legal os comentários aqui, né? As mensagens e comentários e tudo, porque a gente vai tendo vários insights pra outros filmes pra gente comentar aqui, né? Que o povo vai falando e tal. Bem legal, gostei. É bom porque a gente não fica preso na bolha nossa, né? Porque assim, a gente pega a opinião das pessoas, a gente bota enquete às vezes, mas é bom o pessoal comentar, porque às vezes, né, uma pergunta... É verdade. Outra coisa. É verdade. Se você tem vontade de comentar, comenta. A gente vai sempre ler os comentários. Sempre que possível, a gente vai ler os comentários. Sim. Deixa a gente muito feliz. Isso cara, eu fico muito animada. Fico muito animada mesmo. A gente gosta de gravar podcast pra gravar podcast mesmo, porque a gente curte, né, a mídia e tal. Mas quando tem comentário, quando tem, né, tipo, a gente vê que o pessoal tá ouvindo, coloca 5 estrelinhas e tal. É muito mais gostoso, assim, sabe? A gente se sente ouvido. Com certeza. A gente sabe que pessoas ouvem a gente. Mas, porque a gente vê os downloads e tudo mais, mas é bom a gente ver as pessoas interagindo com a gente. Exatamente. E falando em ouvir, a gente gosta de saber que as pessoas estão ouvindo a gente e tudo. Onde mais que as pessoas podem continuar ouvindo nossos episódios?
Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts, Orelo e em breve no YouTube, porque o Google acabou com a plataforma e transportou tudo pro YouTube. Só que lá vai ser só áudio, não vai ter vídeo não. Se você a Linda gosta de assinar feeds, como a gente faz em alguns podcasts, procura o feed do Terror Sem Medo no seu tocador de podcast favorito. E onde que as pessoas podem nos encontrar? A gente viu um pouquinho aqui, né? Onde que, Sim, né? Pelos comentários. Se você ouvir os comentários, tudo. tem, exatamente. Mas... A gente tá no Spotify para você deixar o seu comentário lá nas nossas caixinhas, interagir com a gente. A gente tá no Instagram, né? Você pode mandar um comentáriozinho lá no Terror Sem Medo 13, tudo junto, numeral 13. E também pelo e-mail, terrorsemmedo13@gmail.com. Mas se você tiver preguiça, tá tudo no post, só com um clique você chega lá. E até o próximo episódio. Isso aí. Até o próximo episódio. Tchau!